Meus amigos, o tema que abordaremos diz respeito ao risco da Terceira Guerra Mundial entre os Estados Unidos e a China na luta pela hegemonia mundial. O que nós pretendemos demonstrar é exatamente esse risco de eclosão da Terceira Guerra Mundial. Porque a história da humanidade tem se caracterizado por períodos de estabilidade e também de caos sistêmico. Nós estamos vivendo, no momento, um período de caos sistêmico, em que praticamente a cena internacional se transformou, passou a ser dominada pela lei das selvas, ou seja, pela lei do mais forte. E isso nós estamos observando com a invasão da Rússia na Ucrânia, estamos observando com praticamente a destruição da faixa de Gaza e a matança, a chacina realizada por Israel contra a população palestina da faixa de Gaza e também a agressão de Israel contra o Líbano com o propósito de aniquilar com Hezbollah. Então o mundo está diante de um caos sistêmico. O período de estabilidade global resulta, quer dizer, a estabilidade é o oposto do caos. O período de estabilidade global resulta da hegemonia exercida por um determinado país, que, liderando o sistema mundial interestatal, difunde valores e constrói instituições que garantem sua supremacia sem contestação. Isso nós observamos, por exemplo, no período em que o Império Britânico dominou a cena mundial. E também com a dominação exercida pelos Estados Unidos, sobretudo no Ocidente, após a Segunda Guerra Mundial, e pela União Soviética, a Europa Oriental e também em países asiáticos aliados. Mas o que eu quero deixar bem claro é que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estabeleceram nas suas áreas de influência as regras que foram levadas avante por todos os países que integravam suas áreas de influência. E após o fim da União Soviética, os Estados Unidos praticamente difundiram os seus valores em toda a esfera mundial e sem contestação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o período de estabilidade global resulta sempre de uma época em que a hegemonia exercida por um determinado país, que lidera o sistema mundial interestatal, difunde seus valores e constrói instituições que garantem a sua supremacia sem contestação. Já o caos sistêmico se dá quando a hegemonia, baseada no poderio econômico e militar de um determinado país, tende a ser corroído. Por exemplo, nós estamos vendo como está corroído o poder exercido pelos Estados Unidos, que já não controlam, por exemplo, seus aliados. Por exemplo, Israel. O governo de Netanyahu age da forma que eles acham que deve ser implementado e apenas informa os Estados Unidos. Eventualmente, negocia ação com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não impõem a Israel os seus valores ou a sua vontade. Então, existe uma perda, digamos assim, do poder dos Estados Unidos na cena mundial. Ele está sendo corroído. E a hierarquia do poder e a riqueza entre as grandes potências sofre também profundas alterações. Então está havendo não só o poder, digamos assim, institucional, o poder militar dos Estados Unidos está sendo corroído, como também a economia norte-americana está sendo corroída. E
de tal forma que é provável que a China assuma a liderança da economia mundial a partir de meados do século XXI. Portanto, quando há uma escalada de competição, como está acontecendo atualmente, e dos conflitos entre as grandes potências, que ultrapassa a capacidade reguladora das estruturas existentes. Então, por exemplo, as estruturas existentes, a começar pela ONU, perdeu a capacidade de regular o sistema. Todas as instituições que buscam regular o sistema global estão sendo colocadas em xeque. Então, quando há uma escalada de competição e dos conflitos entre as grandes potências, que ultrapassa a capacidade reguladora das estruturas existentes, surgem novas estruturas que desestabilizam ainda mais a configuração dominante de poder. Quando eu falo novas estruturas, é o caso, por exemplo, do poder da China. A China está criando novas estruturas globalmente, em sua área de influência na Ásia, mas também em todo o mundo. Giovanni Arrighi e Beverly Silver escreveram um livro, Caos e Governabilidade na Economia Mundial. Neste livro, eles afirmam que a crise e o colapso de uma ordem mundial resultam tanto do enfraquecimento das estruturas existentes, alicerçada no poder hegemônico do país líder, quanto da ascensão de novas estruturas, que buscam um rearranjo sistêmico através da competição econômica ou da contestação política e militar. É o caso da China, por exemplo, e da própria Rússia, aliada da China. Esta situação aconteceu ao longo da história da humanidade. Quando, por exemplo, a Holanda superou econômica e militarmente a Espanha e se impôs como potência hegemônica do fim do século XVI à maior parte do século XVIII. O mesmo aconteceu com a Inglaterra, que se impôs como potência hegemônica da segunda metade do século XVIII até o início do século XX, suplantando econômica e militarmente a Holanda, e depois de derrotar militarmente a França em Waterloo, a França napoleônica em Waterloo, em 1815, que ambicionava também o poder mundial. A Inglaterra, potência hegemônica nos séculos XVIII e XIX, foi desafiada no final do século XIX pela Alemanha, que lutava pela redivisão do mundo, da qual resultou a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A derrota militar da Alemanha na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial e o declínio econômico da Inglaterra contribuíram para a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética à condição de potências econômicas e militares hegemônicas. Então, o que nós mostramos é que na história da humanidade houve períodos que determinados países exerceram a hegemonia do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. Mas essas hegemonias não se sustentaram. Outras potências surgiram e também implantaram suas hegemonias globalmente. E cada vez mais novas potências que surgiram ao longo da história foram substituídas por novas potências que a desafiaram e passaram a impor seus valores e implantar instituições. Após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo foi dividido em duas áreas de influência, uma liderada pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética, foi estruturado um sistema bipolar, que durou quase meio século de Guerra Fria, sobre o risco da eclosão de uma guerra nuclear.
Por isso que foi chamada de Guerra Fria, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética procuravam cada uma solapar o poder do outro, atuando nas suas áreas de influência. Foi assim que surgiram, por exemplo, as guerras do Vietnã, do Camboja, do Laos, onde havia influência não só dos Estados Unidos, mas, por exemplo, da França, nessas regiões, e também da própria Inglaterra, e de tal maneira que a União Soviética procurou também atuar nessas áreas no sentido de implantar socialismo, de derrotar as estruturas existentes que davam sustentação ao poder dos Estados Unidos. Da mesma forma, os Estados Unidos também atuavam nas áreas de influência da União Soviética, no sentido de derrubar suas estruturas. Então, houve ações dos Estados Unidos na Europa Oriental, sobretudo, por exemplo, na Tchecoslováquia, na Polônia, e também até na própria Alemanha Oriental. Sobretudo nos últimos dias de existência do sistema socialista no leste europeu. Além disso, os Estados Unidos atuaram dentro da sua área de influência, no sentido de barrar qualquer tentativa dos países situados na sua área de influência, como, por exemplo, o Brasil, o Chile, a Argentina, aqui na América Latina, que buscavam conquistar suas independências, inclusive implantar o socialismo. As intervenções, por exemplo, dos Estados Unidos em Cuba, também socialista. Quer dizer, tudo isso fazia parte da chamada Guerra Fria. Não havia um confronto direto entre as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, mas havia, digamos assim, confrontos em cada um dos países situados nas áreas de influência das duas superpotências. O desmoronamento da União Soviética em 1989 levou os Estados Unidos a exercerem sua hegemonia no mundo sem contestação até o início do século XXI. Paul Kennedy afirmou em seu livro A Ascensão e Queda das Grandes Potências. Neste livro, Paul Kennedy afirma que o exercício da liderança consensual global, a prosperidade econômica e o poderio militar norte-americano no pós-guerra estariam em crise. O declínio dos Estados Unidos se acentuou na primeira década do século XXI, ao tempo que ocorreu a ascensão econômica da China, que pode assumir a condição de maior potência mundial em meados do século XXI. A ascensão da China aumenta a probabilidade de guerra entre as grandes potências, com uma nova era de tensão entre Estados Unidos e China tão perigosa quanto foi a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Robert Kaplan, jornalista norte-americano, estudioso de política internacional, afirma que a emergência da China como uma superpotência é inevitável e que conflitos de interesses com os Estados Unidos serão incontornáveis. Ele admite uma confrontação militar entre os Estados Unidos e a China. Esta confrontação militar com a China está em processo de preparação pelos Estados Unidos, com a constituição do Quad, que é o Diálogo de Segurança Quadrilateral,
formado pelos Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia, e da AUKUS, que é a aliança militar tripartite formada pela Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Enquanto a China adota medidas visando seu fortalecimento militar, com um aumento constante dos seus gastos militares. A Austrália e os Estados Unidos já fazem parte de uma associação estratégica, com foco na região do Indo-Pacífico, do Oceano Índico e do Oceano Pacífico, juntamente com a Índia e o Japão. O chamado Quad, conforme já lhes falei anteriormente, do Quadrilateral Security Dialogue, criado em 2007 e suspenso por quase uma década. O Quad foi revivido em 2017 e vem ganhando cada vez mais destaque até hoje. Trata-se de um fórum estratégico que inclui a cooperação militar e exercícios de defesa entre os Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia. É importante observar que Japão e Índia já são as duas potências asiáticas que se rivalizam com a China, que também mantém tensas disputas territoriais com ambos esses países, ou seja, com o Japão e com a Índia, e com outros estados da região, como Filipinas, Vietnã ou Malásia. A China vê o Quad não apenas como um desafio à sua crescente hegemonia na região, mas também como uma ameaça à sua segurança. E junto com o AUKUS, uma tentativa camuflada dos Estados Unidos de montar uma OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte Asiática, em sua vizinhança. A AUKUS, por sua vez, trata-se de um acordo visando enfrentar a China entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, para estabelecer uma maior coordenação militar dos três países no Oceano Pacífico e uma transferência de tecnologia para a Austrália. Em setembro de 2021, esses países designaram a China como seu principal inimigo na Ásia e no Pacífico, e começaram a formar ativamente uma aliança militar contra Pequim. A transferência de tecnologia dos Estados Unidos e do Reino Unido para a Austrália será realizada na forma de submarinos, movidos a energia nuclear, para a Marinha Australiana, envolvendo a preparação de recursos humanos para a operação de submarinos nucleares. A Austrália se tornará, desta forma, o sétimo país a operar submarinos movidos à energia nuclear, depois dos Estados Unidos, da China, do Reino Unido, da França, da Índia e da Rússia. O governo dos Estados Unidos insiste em implantar submarinos de propulsão nuclear na Austrália, ostensivamente para compensar a crescente capacidade naval da China, que possui a maior marinha do mundo. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados constituem a OTAN asiática, com o Quad e a AUKUS, a China ampliou consideravelmente seu poderio bélico, incluindo sua carteira de ogivas nucleares, e elevou seu número de porta-aviões e também de caças, tanques e outros veículos. Hoje, a China é o segundo país com mais gastos anuais em defesa, atrás somente dos Estados Unidos. O Exército Popular de Libertação da China conta com o maior número de soldados, cerca de 2 milhões de soldados, e a maior frota naval do mundo, com quase 360 navios, aspirando a se tornar uma força de combate totalmente modernizada até 2027. Para isso, está construindo 2 novos porta-aviões, para se juntarem a outros 2 já existentes, desenvolvendo foguetes de longo alcance e competindo com os Estados Unidos no terreno das armas do futuro, da tecnologia quântica a mísseis hipersônicos. Militarmente, a China hoje é uma força que não pode ser subestimada.
Nos últimos anos, o Exército Popular de Libertação, que comanda as forças militares chinesas, fez enormes avanços em tecnologia e inovação, bem como no poderio do seu arsenal de guerra. Os mísseis hipersônicos, denominados Dongfeng da China, por exemplo, podem viajar 5 vezes mais do que a velocidade do som e são armados com explosivo potente ou uma ogiva nuclear. A China também organizou um programa de rápida expansão de seus mísseis balísticos nucleares, com o objetivo de triplicar o número de ogivas ao mesmo tempo em que constrói instalações subterrâneas para abrigar esse armamento em remotas regiões no oeste do país. Manobras militares da China e da Rússia são resposta à expansão da OTAN asiática. As manobras militares China-Rússia são realizadas para abordar as ameaças à segurança marítima e preservar a paz e a estabilidade mundial. O governo da China informou que começou a realizar manobras militares conjuntas com a Rússia, denominadas Exercício Conjunto Marítimo 2024, nas águas e no espaço aéreo próximos às cidades de Zhejiang, província de Guangdong, no sul do país. As ações acontecem diante do possível risco de uma expansão da OTAN que estenda sua influência na Ásia, devido à suposta aliança entre a China e a Rússia na guerra da Ucrânia. Estas operações, meus amigos, aprofundarão ainda mais a associação estratégica integral de coordenação entre a China e a Rússia para a nova era. Ocorreu também a realização intensa de exercícios militares no Pacífico por parte da China, Rússia e Coreia do Norte. Foi a partir do ano 2000 que a Rússia resolveu desenvolver uma parceria estratégica com a China. A Rússia considerou que a China poderia ajudá-la na sua resistência às ambições geopolíticas dos Estados Unidos, tanto na Europa Oriental quanto no Cáucaso ou na Ásia Central. A Organização da Cooperação de Xangai, a Shanghai Cooperation Organization, SCO, foi criada em 2001 para estabelecer uma aliança entre a Rússia e a China em termos militares e de combate ao terrorismo, ao fundamentalismo religioso e ao separatismo na região da Ásia. A Shanghai Cooperation Organization é uma organização de cooperação política e militar que se propõe explicitamente ser um contrapeso aos Estados Unidos e às forças militares da OTAN, tanto a OTAN europeia quanto a OTAN asiática, para barrar a ascensão da China como potência hegemônica do planeta. A estratégia militar norte-americana está centrada, portanto, na região Ásia-Pacífico, fortalecendo a OTAN na Europa no confronto com a Rússia e defendendo Israel no Oriente Médio para salvaguardar seus interesses petrolíferos e fazer frente à ameaça do Irã. A parceria entre a China e a Rússia existe também no setor do armamento. Ao longo da década de 1990, as vendas de armas para a China foram essenciais para a sobrevivência do complexo militar industrial russo. A Rússia continuou sendo o maior fornecedor de armas modernas da China nos anos 2000. E houve mais recentemente a transferência de tecnologia militar russa para a produção de novas armas chinesas. Além disso, os chineses permanecem grandes clientes de hidrocarbonetos russos, tanto petróleo quanto gás natural. Enfim, a parceria estratégica entre China e Rússia é tão fundamental para os dois países que as diferenças acerca da questão energética ou outras divergências de interesses naturais entre duas potências, por mais importantes que sejam, não foram capazes de ameaçar a colaboração entre os dois países no que diz respeito à tentativa de limitar o poder dos Estados Unidos.
Pelo exposto, meus amigos, pode-se afirmar que historicamente o fim de uma potência hegemônica se consumou com a vitória econômica e militar da nova detentora do poder mundial. Isto aconteceu com a Holanda, conforme nós já apresentamos, quando superou econômica e militarmente a Espanha, que se impôs como potência hegemônica do fim do século XVI até a maior parte do século XVIII. O mesmo aconteceu com a Inglaterra, que se impôs como potência hegemônica na segunda metade do século XVIII até o início do século XX, suplantando econômica e militarmente a Holanda, e depois de derrotar militarmente a França, que ambicionava com Napoleão também a hegemonia mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética alcançaram a condição de potências hegemônicas juntamente com após a Segunda Guerra Mundial, devido ao declínio econômico da Inglaterra e à vitória militar de ambos, tanto Estados Unidos como da União Soviética, sobre a Alemanha nazista, que também aspirava à conquista da hegemonia mundial. De 1945 até 1989, o mundo foi estruturado com base em um sistema bipolar, conforme nós já lhes falamos, que durou quase meio século de Guerra Fria, sob o risco de eclosão de uma guerra nuclear, que só não aconteceu porque houve o fim da União Soviética em 1989, após o qual os Estados Unidos exerceram sua hegemonia no mundo sem contestação até o início do século XXI. Pela primeira vez na história, meus amigos, uma grande potência, os Estados Unidos, assumiu a hegemonia mundial, sem a necessidade de derrotar militarmente seu oponente, como aconteceu ao longo da história da humanidade, sem derrotar militarmente, no caso, a União Soviética. A partir do início do século XXI, a hegemonia mundial dos Estados Unidos passou a ser ameaçada pela China, que surgiu como potência emergente, e por uma Rússia revigorada econômica e militarmente. A China, a segunda nação mais populosa do mundo, com o maior exército e a maior marinha do mundo, se sente encurralada pelos Estados Unidos e seus aliados no Pacífico Ocidental. Como a Rússia se sente encurralada pelos Estados Unidos na Europa. Então, no caso da China, ela se sente encurralada pelos Estados Unidos no Pacífico Ocidental, com a OTAN Asiática, o Quad e AUKUS. Em resposta, o presidente Xi Jinping anunciou recentemente que a China aceleraria a expansão de seus gastos com defesa e nomeou a segurança nacional como a principal preocupação do país nos próximos anos. Então, como chegamos a esse ponto? O mundo está se aproximando de um conflito catastrófico no Pacífico entre a China e os Estados Unidos e seus aliados? Embora as tensões tenham crescido muito agora e possam aparecer novos incidentes dentro desse conflito, ambos os lados, China e Estados Unidos, sabem que uma guerra no Pacífico seria catastrófica para todos. Apesar de saberem que uma guerra no Pacífico seria catastrófica, tudo indica que a indústria bélica norte-americana se empenhará no sentido de armar cada vez mais os Estados Unidos e seus aliados na Europa com a OTAN, e na Ásia-Pacífica com a OTAN Asiática, o Quad e a AUKUS. Não é por acaso que a indústria bélica norte-americana é a maior do mundo. Dos 10 maiores fabricantes de armas do mundo, 6 são norte-americanas, sendo 5 delas líder da indústria bélica mundial. Nós temos aqui um quadro que deixa isso bastante evidenciado. Nós temos aqui, por exemplo, a Lockheed Martin, a Raytheon, a Boeing, a Northrop Grumman e a General Dynamics. São as 5 maiores fabricantes de armas do mundo, são norte-americanas. Está aqui. Essas 5 aqui são os maiores fabricantes de armas do mundo. E aqui nós temos o total de vendas de cada uma delas, em bilhões de dólares, que estão aqui indicados
aqui nesse quadro. E das 10 empresas que vai vender o arma em 2020, 6 são norte-americanas. Além dessa, da Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, temos também a L3 Harris. Temos outros fabricantes de armamentos aqui. Entre os 10 maiores temos também a BAE Systems do Reino Unido, a Norinco da China, a Vic da China e a CETIC da China. Então, mas o que fica bastante evidenciado é que as 5 maiores fabricantes de armas do mundo são norte-americanas. Não há dúvidas que a indústria bélica dos Estados Unidos patrocina atualmente as guerras em apoio à Ucrânia contra a Rússia e no Oriente Médio em apoio a Israel, como participou de outras guerras no passado para ganhar dinheiro. Por exemplo, Vietnã, a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, e o ataque, por exemplo, da Síria, da Líbia, quer dizer, e o apoio militar que tem dado a Israel, não só com recursos, mas com armamentos, quer dizer, tudo isso faz parte da ação norte-americana. E o importante, é importante observar que a quantidade de bases militares americanas espalhadas pelo planeta é a quantidade incalculável. Quer dizer, praticamente em qualquer parte do mundo, qualquer canto do mundo, existe uma base militar norte-americana. E tudo isso, naturalmente, respaldado por essa indústria bélica, que necessita, digamos assim, de que as guerras proliferem, que continuem para ganhar dinheiro. Nós temos também uma figura que mostra quais são os países que têm maiores gastos militares no mundo. Nós temos aqui esse gráfico que deixa bastante claro que, por exemplo, 39% dos gastos militares do mundo são dos Estados Unidos. 13% são da China. Agora, tem outros países com gastos militares em menor escala. Até o Brasil, por exemplo, faz parte dessa lista, com 1% dos gastos militares em todo o mundo. Então, esse quadro aqui deixa bastante claro a força dos Estados Unidos dominando o mercado de armas, correspondente a 39%. Quer dizer, é o que tem o maior gasto militar, é o dos Estados Unidos, corresponde a 39% de todos os gastos militares de todos os países do mundo. Com 102 guerras em seu currículo belicoso, os Estados Unidos são provavelmente um dos países mais envolvidos em ações militares no mundo, ao longo da história, que começou com a anexação das terras do México a seu território e a conquista do Canal do Panamá. Não é coincidência que os Estados Unidos sejam um dos países que mais se beneficiam economicamente de confrontos armados, já que as maiores exportadoras de armas do mundo são norte-americanas. Para além da venda de munição e armas, os Estados Unidos monetizam também com contratos de segurança e treinamento militar, o que faz com que muitos membros do Congresso norte-americano entendam as guerras como uma máquina de emprego e dinheiro para o país. A paz para os Estados Unidos poderia lhe custar muito caro. Essa é a avaliação que muitos governantes norte-americanos pensam. São esses fatos que levam muitos a questionarem a real motivação dos Estados Unidos a atuarem na defesa da Ucrânia. Na realidade, o que existe de fato é o interesse da indústria bélica de continuar faturando com a venda de armas para os Estados Unidos fornecerem à Ucrânia. Além de questionarem a real motivação dos Estados Unidos
atuaram na defesa da Ucrânia, que há anos vive em estado de tensão com a Rússia, e também na defesa de Israel, em conflito permanente com o povo palestino e os países árabes. Além do, claro que existe um interesse estratégico dos Estados Unidos de utilizar Israel como ponta de lança dos seus interesses na região, e inclusive para defender seus interesses petrolíferos na região. Mas o que se questiona muito é exatamente isso. Será que esse interesse seria motivado também pelos interesses da indústria bélica norte-americana, que, na medida em que incrementa o conflito no Oriente Médio, cria as condições para vender mais armas? O fim da hegemonia dos Estados Unidos na cena mundial e a ascensão da China poderão ocorrer como aconteceu durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sem a China derrotar militarmente os Estados Unidos, ou se repetirá como aconteceu historicamente com o confronto militar entre as grandes potências e o desencadeamento da Terceira Guerra Mundial, que poderia levar à extinção da espécie humana se as grandes potências utilizarem seus arsenais nucleares. A pergunta que eu faço é o seguinte: esse fim da hegemonia dos Estados Unidos na cena mundial e a ascensão da China poderia ocorrer pacificamente, vamos dizer assim, sem um confronto militar entre as duas superpotências? Ou acontecerá como aconteceu ao longo da história, com o confronto entre essas grandes potências, e que no caso do momento atual poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, e que poderia levar à extinção da espécie humana se as grandes potências utilizarem seus arsenais nucleares? O mais provável, na nossa opinião, é que ocorra um cenário de confrontação militar, a não ser que haja uma mobilização dos povos e países amantes da paz mundial que buscam evitar a eclosão da Terceira Guerra Mundial. O que é necessário é que os países amantes da paz mundial precisam sair do seu imobilismo em que se encontram e passarem a perseverar na luta pela paz mundial, para barrar, digamos assim, a ação das forças belicistas que comandam, sobretudo, os Estados Unidos, e que buscam, a todo preço, manter a dominação, a hegemonia dos Estados Unidos na cena mundial, também ganhar dinheiro com a indústria de armamentos. Fica evidente que enquanto houver indústria bélica no mundo, as guerras continuarão a proliferar em todo o planeta. A paz do mundo só acontecerá, meus amigos, quando houver o desarmamento de todos os países. É isso que todos nós deveríamos batalhar, deveríamos lutar. O desarmamento e a cessação da fabricação de armas. Enquanto a indústria bélica norte-americana continuar ditando a política externa dos Estados Unidos, a guerra com a China é uma possibilidade concreta que pode se tornar inevitável. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação. Mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer referência às fontes de dados que nós utilizamos para realizar essa apresentação. Nós pesquisamos o livro de Giovanni Arrighi e Beverly Silver, Caos e Governabilidade no Moderno Sistema Mundial, publicado pela editora Contraponto do Rio de Janeiro em 2001. Pesquisamos o livro de Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, publicado pela editora Europa América PT, 1990. Analisamos também um artigo publicado na Revista Brasileira de Política Internacional, volume 51, número 1, em Brasília, publicado em Brasília em 2008, um artigo, A Pacífica Ascensão da China, Perspectivas Positivas para o Futuro. Foi um artigo publicado por Antônio José Escobar Bruce. Analisamos também um artigo de Atahualpa Amerize, Por que a China também vê a OTAN como ameaça e teme que chegue até suas fronteiras. Isso está disponível no site da bbc.com.
Analisamos também um artigo, Entenda o que é AUKUS, Pacto de Segurança entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. É um artigo de German Padgin. Está disponível no website cnnbrasil.com.br. Analisamos também o outro artigo, Mais munição numa Ásia que se rearma. É um artigo de Macarena Vidal Lee. Isso está disponível no site do brasil.elpaís.com. Também analisamos uma publicação de Frank Gardner, Uma Guerra dos Estados Unidos e China está mais próxima. Isso está disponível no site da bbc.com. Analisamos também um artigo, Manobras Militares da China, de China e Rússia, são resposta à expansão da OTAN na Ásia. É um artigo de Daniel Gonzalez Delgadillo. Foi publicado no site de Diálogos do Sul.operamundi.ol.com.br. Analisamos também um artigo de Fábio Mendes. O título é OTAN estende seus tentáculos para o Pacífico. É um artigo que está disponível no site do cnnbrasil.com.br e também levamos em conta uma publicação de nossa autoria, cujo título é Tendências Geopolíticas da Era Contemporânea, que está disponível no site do slideshare.net. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu queria abordar sobre essa temática, sobre o risco de eclosão da Terceira Guerra Mundial, confrontando Estados Unidos com a China. Essas informações que estamos lhe passando, muito provavelmente muitos de vocês não têm acesso das publicações que usualmente nós utilizamos, seja tanto nos jornais, tanto nas emissoras de TV ou de rádio. De modo que o que nós estamos procurando é conscientizá-los dos problemas da guerra e da paz em nosso mundo, no mundo que vivemos. No vídeo anterior, nós abordamos a questão de Israel, o conflito entre Israel, os países árabes, palestinos e libaneses. Já em outras oportunidades, nós abordamos o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vários vídeos que nós já publicamos abordando essa temática. Então, o nosso canal, Fernando Alcovorado, um dos objetivos nossos é trazer não só conhecimento a respeito das questões que envolvem as relações internacionais, os conflitos internacionais e a defesa da paz mundial, que é o foco da nossa proposta. Nós também abordamos temas de várias ordens, como ciência, tecnologia, economia, globalização, crises econômicas, não só em escala mundial, mas também no caso específico do Brasil, de modo que eu espero que não só a nossa apresentação, mas nosso canal seja uma fonte importante de informações para todos vocês a respeito das questões mais cruciais do nosso tempo. Esse é o nosso propósito, esse é um dos objetivos que eu tenho nessa etapa de vida em que eu estou, com 84 anos, de passar para todos vocês o que seja relevante para a vida de todos nós, do planeta em que nós vivemos. Forte abraço para todos.